em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, e vamos ler de 7 até o verso 11. Capítulo 7, de 7 ao 11. Quero agradecer a Deus, por esse momento, por essa oportunidade. E diz assim a palavra de Deus: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Interessante que esse texto, Jesus, ele continua ensinando sobre oração, e ontem nós ouvimos o pastor Carlos falar sobre oração também. Inclusive era um texto que eu tinha reservado para falar. Eu gosto muito de estar falando sobre oração, porque oração é um desafio, né? A gente fala, mas importante é gastar tempo na presença do Senhor. Nós sabemos que quanto mais tempo nós gastamos na presença do Senhor, mais vontade de estarmos na presença do Senhor nós temos. E aí esse texto, Jesus, ele começa nos ensinando, e ele ensina que lá no capítulo 6 ou 7, diz que quando você for se orar, você entrar no seu quarto, fechar sua porta e orar a Deus. E depois no 7 ele vai falar lá que você não é repetindo as vãs repetições que você vai ser alcançado diante do Senhor. E aí o que acontece? Eu peguei esse texto e Deus falou profundamente no meu coração. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que quando a gente escolhe um texto, ou que Deus traz um texto para a gente, a primeira pessoa que é tratada somos nós, que vamos falar. Aí os pastores, eu estou aí no processo de ter ordenado pastor, terminar a prova aí, a gente trabalhar, e uma das coisas que a gente tem aprendido é isso, é que Deus começa a falar primeiramente com você, e muitas vezes tratar primeiro com você, para depois você expor isso e tratar com a igreja, tratar com o povo dele. Eu queria, nesse momento, orar, pedir para que Deus, no nome de Jesus Cristo, venha falar nesses pequenos minutos que nós temos aqui, pouco tempo, falar no nosso coração. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse momento, por esse momento ímpar de buscar o Senhor pela manhã, de adorar ao Senhor. Senhor, que tua palavra possa ser ministrada ao nosso coração, assim como foi no meu coração. Deus, que o Senhor possa retirar de nós tudo aquilo que venha impedir, tudo aquilo que venha atrapalhar a ação do teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a vontade humana, tira o desejo humano, para que a tua presença seja presente nesse momento, em cada coração, em cada vida, e que tua palavra possa penetrar e que o Espírito Santo possa facilitar o entendimento. Nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês esse texto aí, dizendo o seguinte, que Jesus, apesar de começar a ensinar, de estar ensinando lá no capítulo 6, nesse capítulo 7, ele faz uma comparação, e eu queria destacar que, além da comparação, ele vai um pouco além da comparação. Eu até escrevi aqui que ele faz, não é uma mera comparação, ele faz um contraste, onde distingue o homem, o ser humano, e distingue Deus. Ele está dizendo aí que o homem, apesar da sua natureza pecaminosa, apesar das suas dificuldades, apesar do pecado, apesar de tantas coisas mal que está no coração do homem, mesmo assim, atender ao pedido do seu filho. Ele consegue dar coisas boas ao filho. Aí o texto diz que se o filho pede pão, ele não dá pedra, ele dá pão. Se pede
ele tem condições, ele atende ao filho de acordo com a necessidade. E é interessante que eu fiquei, né, refletindo sobre esse texto e pensando que quantas e quantas vezes nós, né, nos empenhamos para fazer o melhor para os nossos filhos, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área material, né? A gente quer dar o melhor para o nosso filho, quer, e porque ele pede. E aí, quando a gente analisa e nós pensamos e fazemos essa comparação, né, esse contraste com Deus, imagina Deus, né, que é soberano, imagina Deus que é poderoso, que é justo, o que ele não pode fazer pelos seus filhos. Então, com base nisso, eu fiquei meditando, pensando, e eu queria compartilhar justamente com vocês sobre esse texto. Por que que Jesus insiste, se você for analisar, começa lá a persistência da oração, por que que Jesus insiste que nós devemos pedir, nós devemos buscar? Em Mateus mesmo, o texto lá em 6:8 vai dizer que ele já conhece nosso desejo, ele já sabe nosso desejo. Ele poderia muito bem dar sem que nós viéssemos a pedir. Mas eu pude analisar e descobrir que nesse processo de pedir, nós temos algumas coisas que é necessário aprender. Por exemplo, uma das coisas que é necessário é que nós precisamos ir à presença do Senhor, pedir, mas não pedir de qualquer maneira. Como que nós precisamos encaminhar esses pedidos? Primeiro, sabendo que nós vamos pedir a Deus e Deus pode responder não de acordo com nossa vontade, mas de acordo com a vontade dele. Não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada, mas é pela graça dele. Porque ele amou e ele, irmãos, deu o melhor que ele tinha. Qual foi o melhor que ele tinha? O Filho dele, Jesus Cristo. Está lá em Romanos capítulo 8, né, 8:32, diz que Deus não poupou seu Filho para entregar no nosso lugar. Então ele nos amou de tal maneira, como está lá em João 3,16, que entregou seu único Filho para morrer em nosso lugar. Então, Jesus, né, sendo Filho de Deus, sendo esse encarnado de Deus aqui na Terra, veio como sendo aquela referência, como a gente já escutou várias vezes, dizendo que aquele que veio resgatar, aquele que veio religar, né, Deus com o homem com Deus. Esse texto, ele dizendo, olha, vocês precisam pedir, ou seja, vocês precisam fazer a parte de vocês. E qual é a nossa parte nisso? É pedir. E pedir de qualquer maneira? Não. Pedir com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós vemos Jesus como exemplo. Eu tenho dado estudo na igreja, e a gente tem falado sobre oração. Uma das coisas que falando sobre a vida de Jesus, e vamos aí traçando, né, tudo que Jesus fez, e a gente está tentando estudar sobre o que Jesus fez, e a gente tentar reproduzir. E uma das coisas que a gente percebe nesse que Jesus fez foi o que? Jesus orou. Interessante que Jesus não precisava, teoricamente, né, orar, porque Jesus não tinha pecado, Jesus era filho de Deus, mas ele gostava de orar, ele dialogava com o Pai. E nós podemos perceber que a maioria, ou todas as orações de Jesus foram atendidas, foram aceitas. E Jesus, ele gastava esse tempo na oração. E aí eu fiquei meditando, pensando, meu Deus, por que muitas vezes a minha oração ela não é atendida? Por que muitas vezes eu até desejo algo, até aparentemente é interessante, mas por que eu não tenho isso? E aí, uma das coisas que, o primeiro ponto aí que eu pude analisar, é que às vezes eu não peço. Às vezes eu não peço, né? Justamente imaginando, pensando, Deus sabe o que eu preciso. Então, Deus sabe o que eu preciso, Deus dá o que eu preciso. Não, meu irmão, eu preciso exercitar, a minha parte é exercitar essa de fé. É claro que
não é por eu pedir muito, não é por insistir muito, mas é pela minha fé. E interessante que quando a gente faz isso, a gente vai percebendo, vai entendendo, vai tendo o discernimento de que aquilo que nós estamos pedindo, muitas vezes, é como o Tiago diz, nós não percebemos, está lá em Tiago 4, diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos mal, nós pedimos para o nosso próprio interesse. Então, eu pensei, Jesus, olha só que interessante, nós temos que pedir, nós temos um Deus que tem prazer em nos atender, porque tem prazer em atender, tanto é que deu seu Filho único, né, amor o mundo de tal maneira que entregou, e muitas vezes nós não temos os nossos pedidos aceitos. E por quê? Porque não sabemos pedir, porque pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio egoísmo, pedimos para a nossa própria satisfação. E interessante que muitas e muitas vezes nós temos Deus como gênio da lâmpada, né? Aquele que tem obrigação de dar tudo aquilo que nós, no momento de busca, de pedido, de oração, de gastar tempo na presença do Senhor, nós vamos descobrir que muitas vezes nós estamos pedindo e aquilo que a gente está pedindo não é a vontade de Deus. E aí eu queria pensar junto com vocês, meditar junto com vocês, que nós temos, Deus ele tem prazer em nos atender. E esse Deus que tem prazer em nos atender, esse Deus que é amor, né? De tal maneira, inclusive eu estava pensando, se eu fosse falar para os jovens, eu ia falar assim, olha, Deus amou loucamente esse mundo ao ponto de não poupar seu filho para morrer em nosso lugar. E ele tem prazer em te atender. Mas como é que você pode ser atendido por ele? E aí, orando, buscando, pedindo, insistindo, mas de qualquer maneira, não, meu irmão, com fé, não, meu irmão, buscando saber qual é a vontade do Senhor. Porque eu já ouvi, e a Bíblia fala, que a única coisa que Deus não faz é se contrariar. Então, busque a presença do Senhor, insista. E se você tem certeza daquilo que Deus tem para você, você precisa insistir, buscar, porque se aquele juiz que está lá em Lucas 18, né, de tanto ser importuno, de tanto ser atendeu, né, por que Deus não vai te atender? Porque muitas vezes Deus está provando e querendo ver até onde você vai, até onde você pode confiar. Então que Deus possa, no nome de Jesus Cristo, né, através desse movimento que nós estamos tendo aí pela denominação, de estamos orando pela manhã, que Deus possa estar nos despertando, nos fazer persistente, nos fazer insistente. Porque muitas vezes o inimigo vai vir para você e vai falar para você, olha, desiste, mas só desista se realmente você sentir no coração, só desista se realmente Deus falar para você desistir. Se Deus não falar para você desistir, você precisa permanecer perseverante, buscando, porque só assim as portas vão se abrir, só assim Deus vai te dar condições de você conhecer a vontade dele, de você conhecer o desejo do coração dele. E o Salmo diz que se você agradar o Senhor, Deus satisfará o desejo do teu coração. Que Deus possa, no nome de Jesus, né, nos fazer insistente, nos fazer persistente, sabendo que não é isso que vai mudar a direção de Deus, a vontade de Deus, mas vai nos fazer entender qual é a vontade de Deus e vai nos fazer ter fé de que em Deus nós podemos todas as coisas. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe ricamente esse momento de oração, esse momento que nós estamos dedicando na presença do Senhor. Que Deus nos ensine a cada dia mais, não só pedir, buscar, mas principalmente depender dele. Eu quero agradecer ao Senhor e pedir para que você, né, pense nessa palavra, medite e que Deus possa profundamente, né, aperfeiçoar aquilo que a parte humana tenha falhado. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor preparou esse momento
para nós estarmos na tua presença. Eu quero agradecer a Deus por fazer parte dessa denominação, por estar envolvido nesse projeto, e que o Senhor nos desperte a cada dia, buscar o Senhor a cada dia, nos empenharmos a cada dia, nos bater a porta, porque é o Senhor que tem resposta para mim e para você. E no nome de Jesus Cristo, eu dê um dia abençoado, que essa palavra possa ter vindo de encontro ao meu coração e ao coração de cada um que está nessa manhã. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém.